Bom, vamos ver como que foi a vitória ontem do Atlético pelo placar de 3-0 contra a equipe do Azures na Arena. Monique Vilela conta como foi. Na Arena, o Atlético fez a lição de casa e passou pelo Azures para ir à semifinal do Campeonato Paranaense. O primeiro gol foi aos 15 minutos, contra. Velasco chutou e a bola desviou em Adel, 1-0 Atlético. Os outros 2 gols do jogo tiveram que contar com a ajuda do VAR para serem confirmados. Primeiro com o Luiz Fernando, aos 13 do segundo tempo. Impedimento anulado pelo VAR e gol confirmado. Mesma situação no outro gol de Luiz Fernando, aos 29. 3-0 para o Atlético e vaga na semifinal do estadual confirmada. Agora vamos acompanhar o que falou o técnico Maurício Barbieri após a vitória do Atlético. Ele falou da importância de conhecer bem os jogadores do elenco. Acompanhe. Conhecer os jogadores, né? Conhecer o elenco, poder entender as alternativas aí. É até importante explicar para o torcedor. A gente tinha essa questão do efeito suspensivo a semana toda, não sabia, então treinamos diferentes opções. O Léo foi uma delas, treinamos outras opções também. E aí, depois que saiu o efeito, infelizmente o Fernando estava com um quadro gripal muito forte. A gente conversou com o Fernando, entendeu que ele não tinha condições de iniciar o jogo. Se ele iniciasse, ele não ia terminar e a gente não sabia quanto tempo ele aguentaria. Podia ter que fazer uma troca no primeiro tempo. O Derek também não treinou nem a semana toda conosco. Ele fez uma parte da semana porque estava num retorno. E aí a gente optou por colocar o Léo aí. Até é engraçado porque a hora que eu subi a escada antes do início do jogo, um cidadão, pessoa de bem, gritou comigo lá que zagueiro não é lateral, que isso, é aquilo, ele foi, enfim, deu a opinião dele, tá tudo certo, ele tem o direito de dar a opinião dele, mas aí lembrar que o Léo fez a jogada do primeiro gol, né? E na hora de sair eu não vi ele falando mais nada. Então, assim, coisas da vida de treinador. A gente faz as escolhas sempre buscando acertar. Em alguns momentos vai acertar, em outros não, mas fico feliz que o Léo tenha feito um grande jogo. A gente tem outros jogadores, como ele frisou bem, da posição aí, que nesse momento não estavam nas condições ideais, por isso, e acho que ele foi muito... E aí, Iraptan Costa, Jairo Júnior, o que falar aí dessa vitória do Atlético, 3-0 contra a equipe do Azures, e as palavras também do Maurício Barbieri. O Barbieri, assim, a gente vê ele, às vezes, preocupado, né? Que nem ficou preocupado com o que o torcedor estava pensando e reclamando de uma improvisação do Léo. Importante o esclarecimento dele, né? Pós-jogo, porque o Léo foi utilizado ali porque o Fernando teve um estado gripal, não tinha condições para 90 minutos, e o Léo Derek vem voltando de lesão. Mas é sempre uma improvisação. E aí o torcedor que... menos avisado, sim, é normal questionar, é normal reclamar. Claro. Então, não é algo que assim que o Barbieri precisasse polemizar, né? O mais importante foi a vitória do Atlético fazendo um bom segundo tempo. Mas o primeiro tempo do Atlético foi, mais uma vez, dolorido, né? Osmar, o Barbieri tem que se preocupar mais em montar o time dele, em preparar o time dele, do que dar resposta para o torcedor. O torcedor está na dele, de falar, de reclamar, de questionar. O Barbieri tem que se preocupar em montar o time dele. E aí eu concordo com o Iraptan. Se a gente falar do segundo tempo, a gente viu uma boa atuação do Atlético. Agora, se falar do primeiro tempo, o Atlético achou o gol. Porque até o momento do primeiro gol, o Atlético não fazia um bom jogo, ele faz o gol, ele continua não fazendo um bom jogo e ele vai melhorar realmente na segunda etapa. O primeiro tempo ele foi tão fraco do Atlético que o Atlético sai por intervalo vencendo por 1-0 e a torcida vai ao time. Ou seja, o que eu vi do Atlético, mais uma vez, foi resultado e pouco desempenho. Ok, até concordo que houve uma melhora na segunda etapa, mas ainda assim um desempenho abaixo daquilo que eu entendo que nesse momento da temporada era para o Atlético estar apresentando. É claro, o Atlético é um time de reformulação, é uma equipe nova, diferente, o Barbieri ainda está encontrando uma equipe, na última rodada estreou jogador, tudo isso eu entendo e dou esse desconto, mas ainda assim não era para o Atlético estar jogando tão pouco
como está jogando no campeonato estadual. E aí, né, quem fez o gol foi o Azures, E ainda né? ganhou um gol de presente. Ganhou um gol de presente porque o zagueiro chegou vendido ali, era uma bola de fácil interceptação para mandar pela linha de fundo e ele faz o gol contra. E aí o que eu digo em relação à baixa produtividade, tudo bem, você vai enfrentar um adversário fechado, com linhas baixas, mas o Atlético não teve intensidade nenhuma para furar esse bloqueio. Ficava naquela, roda a bola aqui, errava o último passe, errava o penúltimo passe, e isso vai enervando o torcedor. Porque se você esbarra numa defesa bem armada, mas você é contundente o tempo inteiro, você vai gerando dificuldade para o adversário o tempo inteiro, é uma coisa. Não foi o que o Atlético fez no primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, numa ótima colocação ali, num lançamento do Velasco, faz o segundo gol e aí tranquiliza o jogo. Aliás, Osmar, tenho que dizer o seguinte, tenho cobrado aqui, na minha opinião, o Isaac merece ser o titular, mas tenho que reconhecer que o Velasco, tanto no jogo da Copa do Brasil quanto no jogo de sábado, principalmente, de ontem principalmente, ele fez boas partidas. O Velasco ontem participou muito bem, tanto jogando pelo lado, quanto caindo por dentro, uma hora ali misturando com o Zapelli. Gostei da atuação do Velasco, que parece ter estreado no jogo da Copa do Brasil e essa sequência de jogos tem feito bem para ele. É isso aí. Então vamos esperar agora e o Atlético volta a campo na próxima quinta-feira, né? Quinta-feira. Quinta-feira contra o Guarani de Bagé. Guarani de Bagé, Copa do Brasil. Só um detalhe, né? Foi mostrado ali os lances, o VAR salvou o Rafael Trombeta, né? Sim. Porque o Atuação assistente, desastrosa do Trombeta, o assistente errou nas duas indicações, nas duas marcações. Há um desconto porque trabalhou o campeonato inteiro sem o VAR. Mas, num jogo decisivo, jogo que valia a vaga numa semifinal, você erra em dois lances quase seguidos, realmente preocupa. É isso aí. Daqui a pouco nós vamos falar do jogão de hoje entre Operário e São Joséense. Olha, foi realmente um jogo sensacional, hein? E que trabalho do Ageu, hein? Fala aí, Juninho. Não só um detalhe, né? A Federação Paranense acabou de divulgar, inclusive, as datas e os horários das semifinais, né? Como é que ficou então? Ficou assim, no sábado, primeiro confronto, semifinal do interior, Operário e Londrina no Germano Krieger, sábado às 4 da tarde, domingo, o primeiro jogo entre Maringá e Atlético, domingo às 18 horas no Willie Davis. E depois jogo de volta em Londrina, né? Possivelmente já terça-feira. No VGD? Vai ser na terça-feira, por enquanto a federação confirmou para Estádio do Café, mas tem uma possibilidade de ser no VGD. Terça-feira, às 8 da noite, Londrina e Operário. Dia 18, dia 19, quarta-feira, Atlético e Maringá, às 8 da noite, na Liga Arena. Tempo Extra. Oferecimento. Raiseg Portaria Remota. Congra Multimarcas. Ótica Felicitar. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só Coral. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Super Paulista, o mercado da sua família. Sicredi, ter Sicredi é ter com quem contar. UpLab Laboratório.